Olá, minha gente, tudo bom? Vim aqui conversar com vocês acerca do último informativo que foi lavrado pelo STJ na data de ontem, o informativo 743, que trata de um tema que para a gente é muito interessante, é muito pulsante, e para você que está fazendo concurso público, para você que está se preparando para a ordem, é uma dica muito boa que a gente vai colocar aqui. Eu vou conversar com vocês, especialmente acerca da ação possessória. E aí, obviamente, nós vamos tratar dos desdobramentos que esse formativo tendeu a discutir e acabar consolidando uma decisão que para a gente é de suma importância. Veja bem, nós temos nas ações possessórias três tipos de modalidade de demanda. Nós temos três situações de perigo que permitem a pessoa promover uma demanda junto ao judiciário no sentido de proteger a sua posse. Então, nós temos uma situação que é correlacionada. Ou seja, se nós estivermos diante de uma ameaça, uma situação de perigo abstrato, a promoção da ação compatível será do interdito proibitório. Se por acaso estivermos em uma situação de perigo, mas não de perda da posse, que nós chamamos de turbação, essa ação cabível será a manutenção de posse. E se por acaso nós tivermos com um perigo maior, que é a própria perda da posse, a ação compatível será a ação de reintegração de posse. O que é importante a gente ressaltar aqui? Essas três ações configuram um rol taxativo, ou seja, somente há ações possessórias, essas três modalidades que nós acabamos de impingir. Ô Flávio, eu já ouvi falar de uma ação de emissão de posse. Onde é que ela ocorre? A ação de emissão de posse é quando o sujeito ele tem a propriedade, mas não gozou a posse que ele tem direito e que ele está, obviamente, pleiteando. Imagina, por exemplo, que você comprou um imóvel no leilão da Caixa Econômica. Você arremata o imóvel e quando vai tomar posse do bem, existe uma pessoa que ali está morando. Você não pode entrar com ação de reintegração de posse, porque posse você nunca teve. Então, a demanda cabível aí é uma ação chamada de emissão de posse. Qual é a grande diferença, Flávio? É que as ações possessórias, ela tem um procedimento especial. Ela tem um rito muito mais sério para poder chegar a uma sentença final. E todos os requisitos específicos que nós iremos oportunamente falar sobre isso. Diferentemente da ação de emissão de posse, e como ela não está no rol do procedimento especial, adota, com base no artigo 1049, a regra do procedimento comum, lá do artigo 319 do Código de Processo Civil. Até aí, a gente construiu a nossa primeira ideia, que é a do rol taxativo das ações possessórias. Vamos lá. E tem um ponto que é muito interessante sobre isso. As ações possessórias, ter muito cuidado com isso, elas não são ações ligadas à propriedade, nem a questões ligadas à qualidade real, portanto, ela não necessita da participação do cônjuge, tampouco da autorização, seja ela outorga uxória ou outorga marital. Outorga uxória da esposa, outorga marital do marido. Nesse caso específico, as ações possessórias seguem o rito do artigo 73, parágrafo 2º, que diz que não há necessidade da participação do cônjuge dentro da construção da ação possessória. Só que aí vem uma questão interessante. Após a vírgula, ele coloca, exceto quando houver com posse ou quando essa ação for voltada ao casal. Nós vamos falar um pouco acerca do casal, porque nós iremos retratar um dado momento. Vamos falar um pouco dessa composse. O que é isso? Composse é o seguinte, é quando você tem a posse comum de mais de uma pessoa. Então, imaginemos, por exemplo, que papai falece e deixa uma fazenda para 3 herdeiros. Os 3 herdeiros, ao mesmo tempo, exercem a posse comum daquele bem. Por isso que é chamado de composse. É uma posse composta. É um condomínio legal. Tudo bem? Por essa razão, o Código de Processo Civil estabelece essa obrigatoriedade da participação do cônjuge. Por quê? Como eu não sei qual é a parte que condiz aquele titular, caso haja o falecimento dele, a gente não sabe que parte ele vai proteger. Portanto, é interessante que o cônjuge já esteja no processo para poder defender o legado que pertence ao seu titular. Essa é a finalidade dessa regra do artigo 73, parágrafo 2º.
Agora veja que interessante. O informativo 743 de ontem, de agosto de 2022, diz que, como há composse, é necessário que o juiz profira uma sentença única para resolver esse caso. Existe entre eles mais de um compossuidor, o que nós chamamos de litisconsórcio necessário. Portanto, se por acaso houver uma situação de composse, uma ação de reintegração de posse, então vamos imaginar que o sujeito tem a posse do imóvel, é colocado para fora por esses três irmãos e ele entra com a ação de reintegração de posse. Para que essa ação seja julgada de maneira correta, é necessário que haja citação desses três copossuidores. Se não houver essa citação, nós teremos uma nulidade, permitindo, nesse caso, que o juiz, numa situação futura, caso haja uma decisão de primeiro grau, numa situação recursal, por exemplo, haja nulidade da decisão tomada pelo juiz monocrático em decorrência ao não cumprimento de uma regra específica que está consubstanciada no Código de Processo Civil, para que possa haver uma regularização perfeita desse tipo de ação. Então fica a dica aí para você. Se você estiver fazendo concurso, uma vez que há composse, é necessário que haja citação de todos os compossuidores sob pena de nulidade. Tá bom, minha gente? Um abraço, fica a dica e até a próxima. Tchau!